Estamos aqui no dia 4 de novembro de 2022, às 18h07, a reunião da Loja Nirvana, e na noite de hoje teremos uma palestra com o irmão Eric Lobão, membro da Loja Nirvana, que nos apresentará a palestra com o título Como Ser um Auxiliar Invisível. Vejam que desafio que o Eric nos propõe na noite de hoje. E essas reflexões, elas são oriundas do livro Auxiliares Invisíveis, de C.W. Leadbeater. Então, meu irmão Eric, meu irmão amigo, querido, grande expositor da Loja Nirvana, a palavra é toda sua. Querido, esteja à vontade, por favor. Boa noite, meus irmãos. Agradecendo mais uma vez essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos para refletir sobre um tema que é fascinante, é intrigante, é curioso e foi trazido à luz do ocultismo para nós aqui, com muita propriedade e muito bem descrito pelo Charles Webster Leadbeater, um grande teósofo, clarividente, todos conhecem o histórico dele. E dentro do livro Auxiliares Invisíveis, eu usei esse tema, essa pergunta, como ser um auxiliar invisível, na verdade, como uma provocação do bem. Não para dar uma receita aqui de atuação ou de como se tornar, ou quais os pré-requisitos, nada disso, mas provocar todos para mostrar que existem auxiliares que atendem aos nossos apelos. Isso desde o início da humanidade, que nós sabemos, né? Quando a gente está em necessidade, a gente pede, quando uma mãe quer fazer uma súplica por um filho, quando nós queremos algo de que necessitamos, quando a nossa saúde precisa muito do nosso equilíbrio, muitas vezes nós fazemos apelos a seres que vão atendê-los, né? E esse tema, que é curioso e intrigante, como eu disse, vai nos levar a conclusões a partir da lógica do Charles Leadbeater. Vocês vão ver que todas as explicações, toda a didática que ele utiliza é muito rica e nos leva a conclusões que vão ser surpreendentes para alguns, caso não tenham lido o livro, mas que vão trazer um grande bem e esperança, porque a gente está falando em ajuda, em altruísmo, e é sempre importante tocarmos nesses pontos, né? Bom, eu vou me utilizar aqui de um slide de apoio para que a gente inicie essa apresentação. Como o Sérgio colocou no título, hoje é a primeira parte. Eu tenho certeza que não conseguiremos contemplar todo o conteúdo. Na verdade, poderíamos até dividir em mais partes, mas em 2 partes a gente consegue contemplar tudo que é necessário. Eu vou deixar, inclusive, já no ponto de interrupção. Bom, estão vendo aí? Então, como eu havia dito, nós vamos, a partir da teoria e didática do Charles Webster Leadbeater, chegar a conclusões surpreendentes para alguns, outros já sabem, mas que vão nos dar um alento em relação ao exército, levando em conta a palavra apenas como um conjunto de pessoas com um objetivo forte de auxiliares que nós temos, né? Mas eu queria fazer um parêntese inicial para, em nome da OTS, mostrar que existem auxiliares visíveis. Dentro da sociedade teosófica, nós temos uma ordem de serviço criada em 1908 por Annie Besant, irmã, inclusive,
contemporânea do Levi Peter, fizeram várias obras e estudos juntos, né? Esse braço da Sociedade Teosófica, criado em 1908, está atuante aqui no Brasil, e temos membros da Sociedade Nirvana que participam sempre das ações. Então, em nome da OTS, eu gostaria de apresentar os auxiliares visíveis que estão próximos e dentro da Sociedade Teosófica, e mesmo quem não é membro da Sociedade Teosófica e pretende atuar em várias áreas que a OTS atua, basta apenas colaborar com braços, com pensamentos, com boas vibrações, com colaboração financeira, se for necessário. Então, olha essa frase da Annie Besant, que resume o trabalho e a reflexão que cada um de nós deve fazer, né? Alguém deveria fazer isso, mas por que eu deveria? Alguém deveria fazer isso, então por que não eu? Entre essas duas frases estão séculos inteiros de evolução. Então, antecipando algo que a gente vai comentar muito nesses dois encontros sobre auxiliares invisíveis, onde existe a possibilidade de ajudar, onde existe sofrimento e nós podemos ajudar de alguma maneira, devemos fazê-lo. Não importando o que nós pensamos em relação ao karma daquela pessoa, porque muitas vezes a gente se coloca naquela posição, não, é karma dessa pessoa, é karma desse ser, é karma desse sofredor. Mas quem somos nós para desafiar ou para questionar a inexorável lei maior do karma, né? Então, onde puder ajudar, a gente ajuda. Se o auxiliado não tiver no seu plano kármico aqui, que o resultado daquele auxílio funcione, não funcionará. Mas cabe a nós sermos ferramentas de ajuda sempre que possível, né? Então, a UTS, coloquei aqui quatro propósitos: o serviço altruísta aos desamparados, tanto físico, psíquico, emocional e em sofrimento; a transformação interna do servidor, porque, como nos diz Vivekananda, Swami Vivekananda, no livro Karma Yoga, no livro, a principal evolução no altruísmo e na ajuda é de quem executa, é do karma yogin, é de quem está fazendo a ação, e não da pessoa que está sendo ajudada. Então, a transformação principal é de quem está imbuído do altruísmo. Mesmo que os motivos iniciais sejam mais egoístas do que altruístas, mas a evolução está mais em quem ajuda. Busca não apenas aliviar o sofrimento, mas também inserir nas pessoas um espírito de altruísmo e amor compassivo. Então, quando a gente se reúne para fazer o bem, quando a gente se reúne para ajudar, a gente está plantando sementes de pessoas que, mesmo fora da sociedade teosófica, podem querer participar de ações e, em algum momento, querer também usufruir ou se beneficiar da grande gama de conhecimento que tem na literatura teosófica, né? E a frase de que eu gosto mais, que eu utilizo com frequência: a união daqueles que amam a serviço de tudo o que sofre. O presidente internacional da OTS também é o presidente da Sociedade Teosófica, e ele nos coloca: a ordem teosófica de serviço abraça as pessoas de muitos temperamentos diferentes e abordagens para a arte do servir. Como parte integrante da Sociedade Teosófica, a OTS oferece um lugar onde todos podem encontrar apoio e inspiração em sua ação social como prática espiritual. Estudo, meditação e serviço. Isso faz parte do caminho oculto da cena espiritual. Tim Boyd, presidente internacional da Ordem Teosófica. E, por último, eu gostaria apenas de deixar aqui no Instagram, a mídia social da Ordem Teosófica do Brasil, e eu peço que quem puder que siga, quem está assistindo, quem vai assistir essa palestra a posteriori, que sequer conhece a Sociedade Teosófica e que pretende saber um pouco mais, é só mandar uma mensagem dentro do próprio Instagram da OTS Brasil, ou, se quiser, podem entrar em contato com a loja Nirvana, com o nosso presidente, Sérgio Fernandes, que está presente aí nessa reunião,
e pedir o nosso contato, tá bem? Então, é isso. Eu queria apenas deixar uma reflexão sobre ser um auxiliar visível, que faz parte da nossa senda, da nossa busca e do caminho para que a humanidade evolua. Bom, voltemos aqui aos auxiliares invisíveis, e eu vou começar, como sempre, expondo partes do livro e nós fazemos nossas reflexões juntos. Um exemplo notável da ação benéfica da teosofia é o modo como o mundo invisível, o qual, antes de... Eu vou falar a frase toda sem o parênteses, vai ficar mais fácil de compreender. Um exemplo notável da ação benéfica da teosofia é o modo como o mundo invisível tem sido por ela restituído à vida moderna. Ou seja, a teosofia está mostrando para a gente muito mais do mundo invisível, porque o materialismo fez com que o Ocidente, principalmente, se desligasse nós do Ocidente nos desligássemos desse mundo invisível. Todo o encantador folclore do elfo, da fada e do gnomo, dos espíritos do ar e da água, da floresta, da montanha e da mina, mostra que ela não é uma simples superstição infundada, mas uma coisa com base em fatos reais e científicos. Vocês vão ver que, por muitas vezes, o Leadbeater vai falar em científico, como eu disse, na didática dele, para chegar nas explicações e fundamentações dos auxiliares invisíveis. A sua resposta à grande pergunta fundamental, se o homem morre, tornará a viver, é igualmente nítida e científica, e os seus ensinamentos sobre a natureza e as condições da vida depois da morte derramam jorros de luz sobre muito que, pelo menos para o mundo ocidental, estava ali imerso em trevas impenetráveis. Entre as belas concepções que a teosofia nos restituiu, destaca-se proeminentemente a dos grandes agentes auxiliares da natureza. A crença nesses tem sido universal desde as primeiras eras históricas, e mesmo hoje é universal fora dos estreitos domínios do protestantismo, que esvaziou e entenebreceu o mundo para os seus crentes pela sua tentativa de eliminar a ideia perfeitamente natural e verdadeira dos agentes intermediários, reduzindo tudo aos dois fatores, homem e Deus, concepção de que resultou ficar degradada a ideia de Deus e o homem sem auxílio. Então, nesse primeiro slide, ele coloca para a gente uma coisa importante. Ao longo da história, nós ouvimos falar sempre em anjos, em auxiliares, em espíritos da natureza, que estão mais próximos, que, digamos assim, tem uma hierarquia entre eles. Nós estamos falando de anjos ou devas, que têm os espíritos da natureza em sua linha de evolução diferente da humana. E dentro da linha de evolução humana, nós temos aquela alma recém-chegada, ele que acabou de se individualizar, veio do reino animal, até os super ou sobre-humanos, né? que já têm consciência no nível búdico, passaram da quinta iniciação, o Cristo, o Buda, e tantos outros mestres que estão atuando pela humanidade. Então, quando a gente coloca, o que ele fala do protestantismo é que, quando a gente faz algum apelo, quando a gente precisa de ajuda, e a gente vibra, ou pensa, ou ora fortemente para que essa ajuda chegue a nós, é mais lógico e científico, como ele coloca, que as hierarquias mais próximas nos atendam. Porque, se vocês imaginarem o logo solar, por exemplo, talvez seja intangível, talvez não é intangível para nós saber o que o Logos tem de funções. Imagine atender um apelo nosso aqui embaixo, né? Então, quando ele colocou sobre o protestantismo, é que quando você acaba com essa hierarquia, que teoricamente é o que ele disse ali, né? É como se você, homem, pedisse direto a Deus, o Criador, o Logos solar, por exemplo, que é o do nosso sistema. Então, o que ele quer mostrar aqui é que não é isso. Existe uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia existem aqueles auxiliares de que ele vai continuar falando.
Um momento de reflexão mostrará que o conceito vulgar da providência, a ideia de uma intervenção errática do poder central do universo no resultado dos seus próprios decretos, implicaria a introdução da parcialidade no esquema desse universo, ou seja, se o próprio Logos estivesse ajudando cada um. E, por conseguinte, de toda a série de males que daí resultaria. A doutrina teosófica de que o indivíduo só pode ser assim especialmente auxiliado quando as suas ações passadas têm sido tais que mereceram esse auxílio, e que, mesmo então, o auxílio será dado através daqueles que estão relativamente perto do seu próprio nível, escapa a esta séria objeção e restitui-nos, além disso, a mais antiga e muito mais grandiosa concepção de uma série contínua e ascendente de seres vivos, vindo desde o próprio Logos até o pó sob os nossos pés. Auxílio pode, pois, ser dado por algumas das muitas classes de habitantes do plano astral. Pode vir dos Devas, ele começa agora a citar quais os auxiliares invisíveis. Pode vir dos Devas, que também estão em níveis mais elevados, dos espíritos da natureza, os níveis mais próximos, ou daqueles a quem chamamos mortos, assim como dos indivíduos que agem conscientemente no plano astral durante a vida, sobretudo os adeptos e os seus discípulos. Mas, se examinarmos o assunto com um pouco mais de cuidado, veremos que, ainda que todas as classes mencionadas possam tomar parte nessa obra e, por vezes, o façam, tomam não, porém, de modo tão desigual de umas para as outras, que fica quase tudo inteiramente a cargo de uma classe. Bom, então, ele está nos mostrando aqui que, apesar de sabermos que existem diversos tipos de auxílio que podem ser dados dentro de toda essa hierarquia, tanto a hierarquia dos devas, dos espíritos da natureza e dos devas, quanto na hierarquia humana, mas que, para agir em níveis mais próximos do homem, ou seja, para prestar esse auxílio, o mais lógico, que ele vai falar de novo em lógica e ciência, é um grupo que predominantemente é composto, eu já vou dar um spoiler para vocês, por vivos que durante o sono, ao se desdobrarem, ao irem para a consciência do corpo astral, prestam essa ajuda. É claro que existem pré-requisitos, e o nosso ponto principal aqui é quais são e se podemos chegar lá. Mas ele vai chegar a essa conclusão, e foi apenas uma antecipação. Agora ele vai falar dos porquês que esses seres de que ele tratou, essas hierarquias de que ele tratou, quanto mais alta dentro das suas atribuições, mais difícil de serem eles a atender o que nós chamamos de nossos apelos, né? O trabalho do adepto pertence a regiões superiores. O adepto que já passou por muitas iniciações, né? Principalmente aos níveis Arupa. Arupa é sem forma, do plano devacânico ou mundo celestial, que é o mental superior, né? Que é o causal, onde pode dirigir as suas energias para influenciar a verdadeira individualidade do homem, e não apenas a sua personalidade. Só lembrando, a individualidade do homem é formada por Atma, Buddha e Manas, aí já é o mental superior, e a sua personalidade é o mental concreto, né? O causal é o mental abstrato, o mental superior, e a personalidade é o mental concreto, o astral, o etérico e físico, que é quanto se pode atingir nos mundos astral e físico. O esforço que ele faz nesse reino elevadíssimo, produz resultados maiores, mais vastos e mais duradouros do que quaisquer outros que possam ser obtidos pelo dispêndio de mesmo 10 vezes esse esforço aqui nesse mundo. E a obra ali é de ordem que só ele a pode realizar inteiramente, ao passo que aquela nos planos inferiores pode ser, pelo menos até certo ponto, realizada por aqueles cujos pés estão apenas nos primeiros degraus daquela escada, que um dia os há de levar ao ponto onde ele já está. Ou seja, vai levar
quem está em evolução a chegar a poder ajudar em níveis mais elevados. As mesmas observações se aplicam ao caso dos devas, pertencendo como pertence a um reino da natureza muito superior ao nosso. O seu trabalho parece não ter, na maior parte, relação alguma com a humanidade. E mesmo aqueles das suas fileiras, e esses existem, que por vezes respondem às nossas preces superiores ou aos nossos apelos mais elevados, fazem-no sobre o plano mental, mais fazem-no sobre o plano mental antes que no plano físico-astral, e com mais frequência nos intervalos entre as nossas encarnações do que durante as nossas vidas terrenas. Olha que reflexão bonita que a gente tem aqui. Eu já dei aqui o spoiler, já antecipei que a maior parte dos auxiliares invisíveis vai ser composta de vivos ocultistas, pré-ocultistas, aqueles que se interessam pela senda, e tem alguns pré-requisitos que ele vai citar para nós aqui, que, sem consciência alguma, na hora do sono, ao se desdobrar, ao ir para a consciência astral, são convocados, de uma maneira que ele vai explicar para a gente, para fazer esse auxílio. Mas a teoria é mais bonita ainda, porque o que ele está dizendo? Que quanto mais elevados os planos de consciência, quanto mais elevados os seres na sua hierarquia, maior a ajuda que eles podem dar, impulsionando a evolução. Então, se a gente tem uma cadeia de auxiliares, todos em evolução, é uma outra lei inexorável, a lei da evolução, todos em evolução. Quanto mais auxiliares invisíveis conseguirem dar o passo, estou falando de vivos, tá? Que é o maior grupo, quanto mais auxiliares invisíveis conseguirem dar o passo para entrar nesse grupo de ajuda e a evolução continuar na segunda, na terceira iniciação, quanto mais pessoas, quanto mais humanos conseguirem evoluir e atuarem em planos superiores, mais fortemente estaremos contribuindo para a evolução. Então, é uma cadeia que vai empurrando. A base dessa cadeia, feita por nós vivos em estudo, ocultistas, pré-ocultistas, que vamos conseguir ser auxiliares invisíveis para ajudar no astral. Outros, em evolução ainda mais adiantada, vão conseguir ajudar no mental, depois no devachânico, que é o causal, e aí sucessivamente. E vejam como essa cadeia de ajuda, de altruísmo, vai subindo, não é? Essa é uma reflexão muito linda para a gente fazer. Ele vai explicar um pouco mais agora. Houve, sem dúvida, um período no passado, na infância da raça humana, em que ela recebeu muito mais auxílio de fora do que hoje recebe. Nos tempos em que todos os seus Budas e Manus, e mesmo dos seus chefes e professores menos elevados, eram tirados ou das fileiras da evolução dos Devas, ou da humanidade aperfeiçoada de qualquer planeta mais evoluído, aqueles que são de outras cadeias de evolução, mas que precisam ajudar. Qualquer auxílio do gênero daquele a que nos referimos nesse tratado deve também ter sido prestado por esses seres elevadíssimos. Agora ele vai explicar a lógica. Mas, à medida que o homem progride, torna-se capaz de agir como auxiliar, primeiro no plano físico, ou seja, vivemos épocas em que o pensamento altruísta era muito menos presente. Então, hoje nós temos, claro que a humanidade cresceu demais em população, mas hoje nós temos muita gente pensando em altruísmo e prestando auxílio físico. Eu falei com vocês no início aqui sobre a OTS. Quem quiser conhecer, tá convidado. E depois nos planos superiores. E chegamos já a um estágio em que a humanidade deve ser capaz de fornecer, vou repetir, chegamos a um estágio em que a humanidade deve ser capaz de fornecer, e com efeito até certo ponto fornece, auxiliares invisíveis para si própria, deixando assim livres para que possam executar obra mais elevada e útil aqueles seres que são capazes de a fazer. É claro, pois, que o auxílio aqui nos temos referido pode muito bem ser prestado por homens e mulheres num estágio especial da sua evolução,
não pelos adeptos, visto que esses são capazes de obra muito maior e mais vastamente útil, e não pela criatura vulgar, sem desenvolvimento espiritual notável, porque esse para nada serviria. Estamos falando dos mais atrasados em termos de evolução, que é comum. E exatamente como essas considerações nos levam a esperar, verificamos que esse trabalho de auxiliar nos planos astral e mental superior está nas mãos dos discípulos e dos mestres, indivíduos que, se bem que ainda estejam longe de atingir o grau de adeptos, têm evoluído o bastante para poderem funcionar conscientemente nos planos de que se trata. Bom, de novo, ele nos fala que, à medida que nós despertamos ou despertamos no astral, tá? Porque até no astral ele vai mostrar para a gente aqui que existe um despertar, mesmo que ao voltar para o corpo físico, o cérebro não vai conseguir se lembrar, porque não é aí que está a memória do astral, mas quando conseguirmos despertar para esse auxílio no astral, para sermos parte dos auxiliares invisíveis no astral, mais tempo ininterrupto a gente está dando para aqueles dentro da hierarquia, tanto dos humanos quanto da linha dévica, para que eles atuem em planos muito mais elevados, repito, que impulsionam com mais força a evolução humana. Alguns deles deram ainda o passo de contemplar os elos entre a consciência física e a dos níveis superiores, e têm, portanto, a indubitável vantagem de se lembrarem, na vida de vigília, do que fizeram e aprenderam nesses outros mundos. Ou seja, ele não perde a consciência em momento algum, né, quando dorme ou quando está acordado. Mas há muitos outros que, se bem que ainda sejam incapazes de manter ininterrupta a sua consciência, contudo, não perdem as horas em que julgam que estão dormindo, pois que as ocupam em trabalho nobre e dedicado em favor dos seus semelhantes. Eu vou repetir, porque aqui podemos estar todos nós, ou alguns de nós. Há muitos outros que, se bem que ainda sejam incapazes de manter ininterrupta a sua consciência, contudo, não perdem as horas em que julgam que estão dormindo, pois que as ocupam em trabalho nobre e dedicado em favor dos seus semelhantes. Certos indivíduos, cuja compreensão das noções teosóficas é ainda imperfeita, muitas vezes não sabem que lhes será lícito auxiliar alguém que encontram aflito ou em dificuldades, temendo intervir no destino que lhe foi decretado pela absoluta justiça da lei eterna do karma. O indivíduo está nessa conjuntura presente, dizem eles, de fato porque o mereceu, está agora realizando o resultado perfeitamente natural de qualquer mal que praticasse no passado. Que direito tenho eu de intervir na ação da grande lei cósmica, tentando melhorar a sua condição, quer no plano astral, quer no plano físico. Olha aí o desvio do conceito da interpretação da lei do karma. Eu citei esse desvio, mas vamos enfatizar. Ora, a boa gente que tem que tem hesitações dessas, ou seja, que utilizam a linda lei do karma para dizer que não deve ajudar porque aquilo é karma, né? Revela, por inconscientemente que o faz, o mais colossal dos orgulhos, porque a sua hipótese envolve duas pressuposições espantosas. A primeira, que sabem exatamente o que tem sido o karma de outro indivíduo e quanto tempo está decretado que dure o seu sofrimento. E depois, que eles, os insetos de um dia, possam absolutamente alterar a lei cósmica e evitar a devida operação do karma por qualquer esforço que deles emane. Podemos estar certos que as grandes divindades kármicas podem perfeitamente realizar sua obra sem o nosso auxílio. E não temos que recear que quaisquer passos que possamos dar possam, de qualquer maneira que seja, causar-lhes a mais pequena dificuldade ou perturbação. Então, só enfatizando o que eu já falei, a oportunidade da ajuda, ou essa
deturpação que a gente acabou de ver sobre a lei do karma, de que não faz parte do karma. Claro, absolutamente tudo faz parte do karma, seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele da nação, do planeta, do cosmos manifestado, tudo faz parte da lei do karma. Mas, se estando eu em posição de ser ferramenta de ajuda, eu vou tentar fazê-lo. E se, repetindo, se não for do karma, daquele auxiliado, que dê certo a minha ajuda, não dará. Mas, se for do karma dele, que ele possa melhorar qualquer que seja a sua situação, e eu pudesse ser essa ferramenta, olha que oportunidade imperdível que eu tenho nas mãos. Né? Vamos continuar. Se o karma de um indivíduo é tal que ele não pode ser auxiliado, então os nossos esforços bem intencionados para auxiliar falharão por completo. Ainda que, com esse esforço, tenhamos conseguido ganhar um bom karma para nós. Nada temos com que o karma do indivíduo tenha sido. O nosso dever é dar-lhe o auxílio que pudermos, e não temos direito, senão ao ato. O resultado está em outras mãos, em mãos superiores. Como podemos nós saber o estado da conta corrente de um indivíduo com seu destino, ou seja, quanto ele está devendo, né? Sabemos nós, por acaso, se ele não acaba de esgotar o seu mau karma e se não acaba de chegar precisamente ao ponto em que é necessário que nossa mão se estenda para o auxiliar, para o tirar do seu sofrimento e da sua perturbação? Por que é que não seremos nós que teremos o prazer e o privilégio de lhe prestar esse grande serviço? Se o podemos, com efeito, auxiliar, isso já nos mostra que ele mereceu ser auxiliado, mas nunca podemos saber ao certo antes de o experimentarmos. Mas seja como for, a lei do karma sustenta-se bem por si, e é escusado que nos incomodemos por sua causa. Isso é muito bonito, e de novo, o Vivekananda, no livro Karma Yoga, fala exatamente isso. É quando auxiliamos nós não auxiliamos o mundo, nós auxiliamos a nós mesmos, é o que ele coloca, tá? Bom, agora ele vai dar uma explicação sobre os Devas também. São poucos os casos em que a humanidade tem recebido auxílio dos espíritos da natureza. Ele está falando agora da linha menos evoluída, mais próxima ao plano físico. A maioria dessas criaturas evita os lugares onde está o homem e retira-se da sua presença, pois que não gosta das suas emanações e do perpétuo bulício, desassossego de que ele sempre se cerca. Por vezes ainda, auxílio é prestado pelos recém-mortos. Porém, quanto mais altruísta e dedicada uma pessoa tenha sido nesse mundo, tanto menos provável é que ela se encontre depois da morte pairando em plena consciência nos níveis inferiores do plano astral, de onde a Terra é mais prontamente acessível. Depois, muitos dos mortos que desejam auxiliar alguém que deixaram nesse mundo sentem-se inteiramente incapazes de o influenciar de qualquer maneira, visto que, para agir desde um plano sobre uma entidade em outro, se exige ou uma grande sensibilidade por parte dessa entidade, ou uma certa dose de conhecimento e de experiência por parte do operador, de modo que pouco é o auxílio que os mortos prestam. De resto, como em breve se explicará, é muito mais vulgar serem eles quem precise de auxílio do que realmente quem o possa prestar. Atualmente, portanto, vejam o destaque que eu dei nessa frase, a maior parte do trabalho que tem de ser feito nessa direção dos auxiliares invisíveis do plano astral fica a cargo daquelas pessoas vivas que são capazes de agir conscientemente sobre o plano astral. O agir conscientemente sobre o plano astral não significa lembrar-se de quando voltar à vigília ou acordar, tá certo? O despertar no plano astral é um nível de evolução ou de pré-requisitos que são alcançados, vide os yamas, os 8 passos da yoga não levam à iluminação,
Então, existem pré-requisitos a serem avaliados para esse despertar no mundo astral, para essa ajuda dos auxiliares invisíveis pelos vivos. Por nós, eu vou incluir nós, porque nós estamos vivos, né? Estamos aqui conversando. Então, nós podemos ser auxiliares invisíveis, se é que um de vocês já não é e não sabe, e os passos para ser dados, ele vai comentar aqui, e os outros possíveis seres que auxiliam, ele acabou de mostrar a dificuldade ou a facilidade que eles têm em relação a essa ajuda. A facilidade, quando ele fala dos devas ou nas hierarquias superiores, de atuar em planos, onde a força ou a onda de evolução será impulsionada com muito mais vigor. E eles não vão, então, ficar fazendo auxílio aqui no astral. Os espíritos da natureza fogem. Os mortos precisam muito mais de auxílio, porque, como ele comentou, aqueles que são mais altruístas, cuja formação, na formação do seu corpo astral, as matérias mais densas são poucas. Quais são as mais densas? São aquelas voltadas mais para os sentimentos negativos, os sentimentos de apego, os vícios. Essas são as matérias mais densas. Mas se alguém é altruísta em vida, é provável que a dissolução, por falta de outra palavra, dessa matéria astral, porque faz parte do processo da segunda morte no astral, você perder os seus subplanos da matéria astral, até que você vai, então, para o mundo mental, né? Mas aquele que, por uma vida com algum altruísmo, acabou de desencarnar, deve provavelmente ter pouco a dissolver dessa matéria mais densa, que é mais próxima à ação na Terra, é o que ele quis dizer. Então, os mortos, por sua maioria, ou grande parte deles, não terá a utilidade que a gente pensa como auxiliares invisíveis. E ele chega à conclusão, que eu já tinha dado antes o spoiler, de que a maior parte dessa tarefa deve ser executada por nós vivos. E, mais uma vez, relembrando o que ele disse anteriormente, quanto mais auxiliares invisíveis forem despertados para essa tarefa no astral, mais a gente consegue impulsionar toda a cadeia de ajuda para cima e ajudar ainda mais fortemente a evolução da humanidade. Isso é fascinante, né? E vamos lá. O indivíduo inteiramente sem desenvolvimento paira, em geral, a pouca distância acima do seu corpo físico, quase tão adormecido como ele, e em estado relativamente amorfo e incoerente. Ele está falando da forma do corpo astral. E não podendo ser levado para uma pequena distância que seja desse corpo físico, sem que se lhe cause um desconforto grave, que daria, aliás, o resultado de o acordar. À medida, porém, que o indivíduo se desenvolve, o seu corpo astral torna-se mais definido e consciente, e assim se torna um instrumento mais apto a funcionar. No caso da maioria das pessoas inteligentes e cultas, o grau de consciência é já bastante elevado e o indivíduo, já com desenvolvimento espiritual, está tão em si nesse instrumento como o seu corpo mais denso, ou seja, ele tem total domínio no corpo astral, do corpo astral para fazer as tarefas que forem necessárias. Mas, ainda que possa ter plena consciência no plano astral durante o sono e ali deslocar-se livremente quando assim o queira, não se segue que esteja já em condições de fazer parte do grupo de auxiliares. A maioria da gente nesse estágio está tão preocupada com seus pensamentos, em geral, uma continuação das suas preocupações de vigília, que é como um indivíduo em devaneio, absorto ao ponto de não dar pelo que se passa ao seu redor. E por muitas razões, é bom que assim seja, porque há muitas coisas no plano astral que bem podem assustar e desvairar qualquer indivíduo que não tenha coragem, filha do perfeito conhecimento da natureza real, daquilo que ali poderá ver. Ou seja, existe uma preparação baseada em conhecimento também. De modo que um dos membros do grupo de auxiliares invisíveis que assim
acorde um indivíduo adormecido, vejam como é que ele toca nesse ponto. Um dos membros do grupo acorde um indivíduo adormecido, acorde no astral. Deve primeiro adquirir a plena certeza de que esse indivíduo dará bom emprego aos poderes adicionais de que se achar investido. Não é que ele vai se achar investido por ter sido despertado e recrutado. E também de que os seus conhecimentos e a sua coragem são bastantes para que seja razoavelmente certo de que nenhum mal lhe advirá de assim ser despertado. Um acordar destes coloca o indivíduo em condições de fazer parte, se quiser, do grupo daqueles que auxiliam a humanidade. Convém, porém, não esquecer que esse poder nem necessariamente, nem mesmo geralmente, envolve a capacidade de se recordar em vigília de qualquer coisa que astralmente se faça. Essa capacidade tem o indivíduo de que adquirir por si próprio, e na maioria dos casos não aparece senão anos depois, talvez apenas em uma outra vida. Mas, felizmente, essa falta de memória corpórea, de modo algum, impede o trabalho fora do corpo, de modo que, exceto pela satisfação de um indivíduo, um indivíduo tenha saber em vigília qual a obra que esteve realizando durante o sono, não é coisa de importância. O que realmente importa é que essa obra se faça, não que nos lembramos de quem a fez. Então, é um tema muito fascinante no que tange ao desconhecimento do que está sendo feito. Quando ele fala da preparação, como no mundo astral, que é o mundo das emoções, né? As próprias são multiplicadas muitas vezes, alguns autores falam em 100 vezes. Qualquer coisa que te amedronte vai se refletir na vibração do seu corpo astral, na forma ou na falta de forma que vai gerar nele. Qualquer emoção. Por isso que eu já vou antecipar, uma das condições que ele coloca ali é calma. Ele vai colocar para a gente uma das condições que serão avaliadas é a calma. Quando um dos membros dos auxiliares invisíveis vai recrutar um outro que ele acha que já tem essas qualidades, é claro que ele está enxergando no astral e alguns até no mental. Ele está vendo qual é o estado que é do corpo astral, do corpo mental daquele indivíduo e sabe que ele já está qualificado para ser despertado para as ações dos auxiliares invisíveis, porque são muitos os desafios. Mas é, é, é mais intrigante ainda sabermos que a maior parte dos auxiliares invisíveis é formada de vivos, que são despertados, claro, por outros que já estão em outro grau de evolução e já conseguem perceber quem pode ou não fazer parte desse corpo de ajuda, desse exército de ajuda, como eu disse, e o fazem, né? Então, como a gente terá a segunda parte, esse foi o slide que eu programei para interrompermos hoje. Então, eu vou parar aqui a minha exposição e deixar um tempo para que a gente possa refletir juntos sobre o que já foi visto até agora. Agradeço imensamente aos irmãos.